Boa tarde a todos. Podemos começar? Bom, hoje a gente faz o nosso terceiro seminário e é uma satisfação ver que a gente está com a sala cheia, apesar do momento muito difícil que estamos todos atravessando. Eu queria, então, primeiramente agradecer muito a presença de todos os que separaram um tempinho para estar conosco nessa tarde de quarta-feira. Agradecer especialmente ao professor Marcelo, à professora Camila, a gentileza de compartilharem conosco o que vem pensando e produzindo sobre temas tão importantes como são a comunicação e a educação. A gente vive um momento muito particular, acho que nenhum de nós imaginou que passaria por isso nessa nossa experiência de vida. Assim, para a universidade, acho que isso é um desafio imenso, assim como é que a gente consegue manter coeso uma comunidade muito grande, como é a comunidade de alunos, professores, servidores da Unirio, com o distanciamento social e com os campi praticamente fechados, né? Eu acho que a extensão é parte muito importante da resposta para essa pergunta, e eu tenho olhado com muita admiração e com muita satisfação, na verdade, o fato de que quase todos os programas de extensão conseguiram encontrar um caminho para continuar fazendo avanços através da internet, usando meios diferentes, de forma que a gente pôde não apenas não parar, como se tornar, eu diria, mais visível para o resto da comunidade da Unirio nesse momento de pandemia. Eu acho que de todas as coisas ruins a gente deve sempre tentar tirar alguma coisa de bom. Eu acho que existe uma coisa muito boa que está acontecendo de alguma maneira nesse nosso momento. Acho que a universidade pública, e em particular a nossa universidade, ao ir para a internet, está descobrindo a oportunidade de falar com um público muito mais amplo do que aquele que a gente era acostumado a conversar. Eu, sinceramente, acredito que o futuro da universidade pública brasileira passa muito por essa ampliação do público ao qual ela é capaz de acessar. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento importante que pode significar até uma virada no que, na percepção que a sociedade brasileira tem da importância e da contribuição que a universidade pública pode dar. Então, eu acho que esses encontros que a gente tem feito aqui na extensão, eles funcionam muito para a gente discutir essas ideias, para a gente ir pensando que rumos que a gente pode tomar, o que a gente pode fazer para que a nossa extensão seja ainda mais importante, mais relevante, tenha mais impacto sobre mais pessoas. E eu acho que esse é um tema que os eixos de hoje têm tudo a ver com ele. Ou seja, comunicação e educação são, sem dúvida nenhuma, eixos fundamentais se a gente quiser pensar como é que a capacidade educacional da Unirio poderá, algum dia, atingir uma massa muito maior de brasileiros do que ela é capaz de atingir hoje. Então, eu vou passar a condução para a Alessandra, e agradeço muito novamente a presença de todos vocês, agradeço muito a Alessandra, Júlio, Fernando, o esforço da equipe para fazer com que essa nossa programação da Proesc não pare e seja cada vez mais interessante. Alessandra, por favor. Bom, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui mais uma vez, né? A gente vai dar um início, então, a mais um dia de seminário, que é o primeiro seminário de extensão e cultura da Proex. Mas antes eu vou fazer uma breve apresentação para aqueles que não me conhecem, né? Meu nome é Alessandra, eu sou integrante da equipe da Proex, também faço parte da coordenação da escola de extensão, junto com o professor Júlio, né? E que nesse momento significa um meio, né, estratégico muito importante, porque através dos cursos e eventos virtuais a gente tem aí um instrumento significativo, né, para atingir públicos muito mais amplos, né, em especial em tempos de pandemia. Então, é um prazer participar mais uma vez desse evento, né, um evento de trocas de experiências, de conhecimentos, que vem enriquecer
a nossa pró-reitoria, assim como toda a universidade e a todos, né, que é o primeiro seminário de extensão e cultura em termos de pandemia. Então, esse evento, ele é de extrema relevância, porque ele une esforços no sentido de a gente minimizar os impactos, né, da falta de atividades presenciais, e principalmente nesse momento em que a gente não pode estar junto, né, fisicamente. Então, uma forma da gente dividir experiências, desafios, no sentido de dar qualidade às ações, né, seja de extensão ou a própria prática docente, né, das suas ações, além de dar um significado ao exercício da extensão. Então, hoje eu vou participar na condição de mediadora, né, do eixo de educação e comunicação, e é uma satisfação poder apresentar os palestrantes de hoje, o professor Marcelo Rainha e a professora Camila Moraes, que nos darão a honra, né, de compartilhar suas experiências, principalmente voltados para a área de extensão e cultura em meio à pandemia. Então, ambos os professores terão 15 minutos para as suas falas, e ao final, então, abriremos para as perguntas. Agradeço a presença de todos, um bom seminário, e agora eu vou passar, então, a palavra para a professora Camila. Tá? Lembrando que o evento será gravado e disponibilizado na página da Extensão e da Cultura no YouTube. Muito obrigada, que todos tenhamos um ótimo evento. Passo, então, a palavra para a professora Camila. Boa tarde. Desculpa, Boa tarde. Eu não vi que meu microfone estava desligado. Boa tarde, então, sou Camila Moraes, sou professora da Escola de Turismo e da Faculdade de Ciências Sociais, né, no CCH da Unirio. Bom, só para... eu tenho quanto tempo que eu perdi a informação, só para eu controlar aqui? 15 minutos. 15 minutos, tá certo, tá bom, obrigada. Eu conheci o Júlio, né, inclusive foi numa live exatamente sobre extensão, né, na Faculdade de Ciências Sociais, e foi quando surgiu o convite para falar um pouco, né, para falar nesse espaço hoje, né, e aí eu acho que é interessante eu me apresentar, vou falar um pouco da minha trajetória, na verdade, né, como é que eu chego ao Unirio, como que eu chego, né, na extensão, enfim, o que a gente vem desenvolvendo até agora, né. Bom, primeiro, né, assim, eu não sou da área de comunicação, né, eu sou formada em turismo pela Unirio, né, e depois fui para sociologia, fui para ciências sociais, enfim, retornei para a Unirio como professora, né, alguns anos depois. E, na verdade, eu chego na Unirio já trabalhando com extensão, assim, eu antes mesmo, né, de eu ingressar na Unirio, eu estava como voluntária num projeto de extensão que era no conjunto de favelas do Rio de Janeiro, no Pavãozinho, no Cantagalo, onde a Escola de Museologia e a Escola de Turismo estavam desenvolvendo um projeto de extensão junto com o PAC, né, com o Programa de Aceleração do Crescimento, né, isso foi em 2009. Eu comecei a trabalhar por causa do meu mestrado nesse projeto, como voluntária, né, enfim, eu atuava nos cursos que eram oferecidos, né, no contexto desse PAC, né, nessas favelas, e no contexto de criação de um museu de território, ou um museu a céu aberto, né, que é um museu de favela, né, está lá até hoje. E aí, bom, eu chego na universidade trabalhando com isso, né, e acho que eu começo a fazer, né, eu começo a dar aula num projeto de extensão, eu me entendo como professora, né, na favela, antes do que na universidade, inclusive, e entro na Unirio assumindo esse projeto de extensão junto com o professor Mário Chagas, né, da Museologia. Bom, esse projeto, né, lá se vão 10 anos, né, assim, que eu atuo, né, dentro da Unirio nesse projeto, já são 10 anos, foram 10 anos ano passado, na verdade, então já são 11 anos de projeto. Ele foi mudando ao longo dos anos, né, em alguns momentos era mais o turismo à frente, né, pensando roteiros, né, projetos de roteirização dessas favelas junto com o museu, cursos de formação, né. A gente começou a trabalhar em outras favelas, né, a partir do contato com esse museu a gente começou a atuar
né, na Babilônia do Chapéu Mangueira, Vidigal, Rocinha, né, a gente chegou a atuar, a gente chegou a ter trabalhos com cerca de 15 grupos de favelas no Rio de Janeiro, né, e pela museologia, acho que até mais, né, porque aí, na parte da museologia do projeto foi criada uma rede, né, de museus comunitários no estado do Rio de Janeiro. Então, chegou a Baixada, né, interior do Rio de Janeiro, enfim. E aí o projeto está até hoje, né, o nome do projeto hoje é Museu Turismo em Ação, Mutação, né, na época era Turismo no Museu de Favela, Turismuf. E bom, né, então foram uma série de atividades que a gente foi desenvolvendo ao longo desses anos. Eu tive que me afastar do projeto quando eu fui para o meu doutorado de sanduíche, né, durante um ano, e aí durante a minha experiência no doutorado de sanduíche, eu comecei a trabalhar com uma outra linha de pesquisa e de extensão, que aí foi quando eu cheguei na parte de comunicação, na verdade. Né? Eu fiz meu doutorado no sanduíche num centro de pesquisa de mobilidades, né, na Inglaterra, na Universidade de Lancaster, e essas mobilidades não são as mobilidades, não é exatamente essa mobilidade urbana, né, que é muito debatida no Rio de Janeiro, não é só a mobilidade relacionada a transporte, né, pessoas, enfim. A gente trabalha com mobilidades no plural, e essas mobilidades seriam as mobilidades relacionadas à virada do milênio, com os avanços, não só os avanços nos meios de transporte, sim, né, mas também os avanços nos meios de comunicação e nas novas tecnologias de informação e comunicação. E aí é nessa interseção que eu trabalho, dentro do turismo e das ciências sociais, né, é a área teórica que eu me aprofundo, né, e venho desenvolvendo nos cursos, e é o que baseia, né, o que sustenta os projetos de extensão, né, que eu coordeno, que é tanto, né, o Observatório do Turismo em Favelas, hoje é o nome do projeto, e o Turisdata, que é uma base de dados sobre a realidade turística, né, do estado do Rio de Janeiro. Né. O Turisdata é esse que está bem focado nesse eixo de comunicação e é um projeto que surge quando eu estou na Inglaterra, ainda quando eu estava na Inglaterra, né? A minha orientadora de doutorado, né, é a Bianca Freire Medeiros, ela coordena o Urban Data Brasil, que é uma base de dados sobre o Brasil urbano, que, né, já passou por várias instituições no Rio de Janeiro, né, nasce no UPERJ, no Rio de Janeiro, vai para a FGV e hoje está na USP, né, no Centro de Estudos da Metrópole, na USP. E aí com o aprendizado e a experiência no Urban Data que a gente cria o Turisdata, né, essa base de dados de turismo. E aí é interessante que é um projeto que ele já previa muito do que está acontecendo agora, né? O projeto já previa, né, desde o ano passado, podcast, canal do YouTube, acho que desde 2017 está previsto no projeto. Então, enfim, uma série de ações que hoje foram mais popularizadas, enfim, diversos projetos estavam previstos no nosso projeto e acho que a gente até já estava com isso bem estruturado, então a gente está conseguindo dar conta até relativamente rápido, né, dessa produção e dessa parte de extensão né, no nosso projeto. E aí, bom, o que foi acontecendo? Né? O Turisdata foi se aproximando desse Observatório do Turismo em Favelas. Né? A gente foi tentando juntar cada vez mais essas ações, né? Eu junto com os meus bolsistas, né? Sim, eu esqueci de falar, o Turisdata, né, ele acaba virando o plano de trabalho do PET, do PET Observatório do Turismo, né, que desde 2010, né, a gente tem um observatório que é financiado pelo Programa de Educação Tutorial, né, ele não começa comigo, ele começa com a Maria Amália, né, Maria Amália Silva Alves de Oliveira, é outra professora lá tanto da Escola de Turismo quanto da Faculdade de Ciências Sociais, e eu assumo esse programa de educação tutorial, né, em 2017. Né, e aí é quando começa esse projeto, de fato, da base de dados e esse projeto mais ligado à comunicação. E aí, bom, esses projetos estão andando juntos, né, estão andando cada vez mais juntos, e no início do distanciamento social e do confinamento, né, um dos diretores da Prograde, né, que é o que trabalha mais próximo de nós, né, no PET, o Ronaldo, que é inclusive da matemática, né, pediu, né, ele fez uma demanda, né, se a gente não poderia produzir ou divulgar algum tipo de conteúdo relacionado a visitas virtuais, né, pelo PET, por esse PET. E aí a gente começou a fazer um levantamento, a gente está produzindo um guia turístico virtual, ele já está disponível, né, ele está em construção, mas ele já está disponível no site, né, é só colocar Turisdata, RJ, Unirio, ele aparece no Google, né, então lá estão as nossas bases de dados, o que a gente está desenvolvendo, né, a gente tem um boletim, né, desde o início da pandemia a gente está com um boletim especial sobre turismo e mobilidades, e aí o primeiro número foi em junho, o segundo vai sair hoje, né, a gente coloca no ar hoje, enfim.
E aí, com os dados, né, com o que a gente tem coletado de informação, tanto no turismo, quanto de áreas afins que a gente dialoga dentro do PET. Então, relações étnico-raciais, questões ambientais, questões de gênero, né, são temas que são transversais no PET, que a gente desenvolve e produz conteúdo e reúne conteúdo sobre isso também, analisa, né, nessa base de dados. E aí, quando veio esse pedido do Ronaldo, a gente pensou num guia turístico virtual, né, ou seja, criar um guia turístico só com conteúdos que estão disponíveis virtualmente, e a gente começou a ver que tinha um padrão, né, os conteúdos que estão disponíveis virtualmente são conteúdos dos grandes museus ou dos grandes parques, né, internacionais, enfim, são iniciativas gigantescas, né, algumas até não tão grandes, enfim, mas são projetos que demandam tecnologia, demandam recursos, né, uma série de recursos a serem investidos para essas plataformas, né, de visitação virtual. E as favelas, por exemplo, a gente só tinha uma plataforma, né, que foi feita pelo Google, junto com a CUFA, né, na época dos Jogos Olímpicos, e era a única plataforma em que apareciam as favelas, né, uma possibilidade de visita virtual às favelas. E aí os alunos começaram a ver, bom, não só as favelas, mas como uma série de outros conteúdos, né, e uma série de outros lugares possíveis de serem visitados não estavam disponíveis, né, para serem visitados virtualmente. E aí a gente começou a pensar em como elaborar, né, como movimentar e mobilizar, e aí é onde entra essa teoria, né, que eu falei das mobilidades, né, que eu venho trabalhando, como mobilizar outras, né, outros conteúdos de forma virtual e outras formas de visitas virtuais para diversos setores, não só, né, para diversos grupos sociais, não só a favela. O foco agora é favelas e periferias. E aí eu já venho trabalhando com um grupo na Inglaterra, né, nas favelas, enfim, com uma série de editais, e a gente acabou ganhando nesse contexto um edital emergencial de combate ao Covid, com recursos da OADA, né? A OADA ela é vinculada à OCDE, né? Aquele que é um Conselho para o Desenvolvimento, né, Econômico, né? A OADA é o Escritório de Desenvolvimento, de Assistência ao Desenvolvimento do Reino Unido, né? E aí a gente conseguiu um recurso, né, que está vindo em 2 parcelas, enfim, 2 fases, para a gente implementar roteiros virtuais em favelas do Rio de Janeiro, né? E aí a gente, né, a primeira é o Museu de Favela, que foi onde começou essa história toda lá atrás, em 2009, 2010, né, e aí a gente vai trabalhar com Rocinha, Rocinha, Vidigal, Pavão, Pavãozinho, Cantagalo, que é onde está o Museu de Favela, Babilônia, Chapéu Mangueira, Santa Marta e Providência, nesse primeiro momento, e numa segunda etapa, né, que até o final do ano a gente executa, com outras favelas, periferias, né, Zona Oeste, Baixada Fluminense, e também com parceiros que a gente tem em Moçambique, na Malásia, em outros projetos, né, e aí a ideia é que se construa uma plataforma, né, de visitação virtual daquilo que não era visitado virtualmente e daquilo que também, comparado com outros fluxos, né, é um importante fluxo internacional, né, essa visita a áreas de pobreza, né, isso na verdade existe um grande fluxo internacional de mais de 1 milhão de turistas circulando, né, em áreas de pobreza, circulavam, né, pelo menos, em áreas de pobreza, né, pelo mundo, né, quando se podia, né, enfim, né, isso, né, pré-pandemia, né, antes da pandemia. Mas agora a gente está pensando nisso virtualmente, né, e né, a principal justificativa desse projeto é manter essas vozes, né, circulando, né. Quando um turista visita uma favela, ele escuta uma história, né, ele escuta uma versão da história, né, que é bem diferente da que está na história oficial, que é bem diferente do que está na mídia, do que é retratado nos jornais, né, enfim, nos grandes meios de comunicação, né, e aí, na verdade, quando você faz uma visita com um guia local, um morador que conta, né, ele conta a história dele, a história dessa favela, enfim, a gente tem visto, né, nas nossas pesquisas o quanto que, obviamente, existe um impacto financeiro, né, desse guia que pode trabalhar com turismo dentro da favela, mas o impacto financeiro talvez não seja o principal, né, acho que realmente a possibilidade de você ter esses moradores protagonizando, né, uma atividade, e principalmente sendo, né, os principais contadores das suas histórias, né, isso tem sido que a gente, né, isso é o que a gente tem avaliado como bem relevante desse turismo em áreas de pobreza, em favelas, enfim, e os próprios moradores das favelas e os grupos com os quais a gente dialoga, né, já perceberam isso há muito tempo e vem trabalhando, né, nessa linha há muito tempo, né? Muito tempo que eu digo é pelo menos 5 anos.
já vêm, já perceberam isso, né? Então, para além de um benefício financeiro, é um benefício que é social, cultural, né? É de outra ordem, né? E um discurso, uma narrativa que entra em disputa, né? E a gente está ajudando eles a disputar esse espaço, e agora virtualmente. Então, essa é a grande justificativa do projeto, né? Ele vem com uma perspectiva de desenvolvimento econômico, né? Até porque o financiamento é nessa linha, então é a possibilidade desses guias poderem, né, continuar arrecadando algum tipo, né, a gente vai tentar vincular na plataforma, por exemplo, algum tipo de colaboração financeira que o turista virtual, né, pode fazer, né? Isso vai ser feito lá pela Inglaterra, pela universidade de lá, que vai estruturar essa parte na plataforma, mas também as campanhas de solidariedade, né, que favelas e periferias estão, né, desenvolvendo ao longo desse período de pandemia, né, e que tem, né, isso até tem sido mostrado, né, nos jornais e nos grandes veículos de comunicação. Em outras bases de dados, né, até é importante falar, né, a Wikifavelas, né, que é baseada na Fiocruz, né, tem uma série de pesquisadores colaborando, eles estão reunindo, eles têm uma plataforma que reúne todas as campanhas de solidariedade ativas, né, em favelas e periferias no estado do Rio de Janeiro. E aí a ideia é que a gente una, né, esforços, né, e aí por essa contação de histórias que a gente vai disponibilizar, né, virtualmente, essas visitas virtuais, exposições virtuais, enfim, vão ter vários formatos, né? Na verdade, a gente tem até o final de julho para entregar talvez 5 possibilidades de formato de visitas virtuais e contações de histórias, né, dessas favelas. Até final de julho, e depois até dezembro a gente vai ampliar né, e explorar outras possibilidades. Bom, acho que para esse primeiro momento, acho que era isso, acho que já deu o meu tempo, e aí na parte das perguntas eu posso, né, detalhar mais, explicar mais o que a gente tem feito. Obrigada. Tá bom, professora, muito obrigada. Então, dando continuidade, eu vou passar a palavra para o professor Marcelo. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Muito legal o projeto, Camila. Você está de parabéns. Essa coisa de contar a história do morador da favela é uma coisa muito peculiar. Particularmente, eu também sou fui um morador de favela durante muitos anos da minha vida. Eu morei no Morro do Andaraí até antes de casar, que faz uns 3 anos que eu saí de lá. Então, assim, eu conheço muito da vivência e tudo mais. Mas depois a gente conversa. Vou ser bem rápido aqui, direto, para falar do projeto. Assim, eu não sou um só, né? Assim, somos uma equipe que trabalha com um projeto relativamente grande, que são o curso Jogos e Matemática. O curso Jogos e Matemática, eu vou colocar no modo apresentação, só para vocês terem uma ideia do que a gente faz, para passar mais rápido, né? Eu acho que fica... vou compartilhar aqui uma janela com vocês. Opa, calma aí. Celular. Vou rapidamente aqui. Né? Vocês já estão vendo a minha tela, sim ou não? Por favor. Não. Não, calma aí. Então, opa. Tem que dar um ok, né? Calma aí. Tá. Compartilhar. Opa, acho que agora foi, hein? Agora foi, Marcelo. Beleza. Então, eu vou falar de maneira geral, mais uma vez. Não, eu sou o Marcelo Rainha, que trabalha com um dos projetos do Grupo Jogos e Matemática, né? O Grupo Jogos e Matemática, a gente envolve muitas coisas. Então, vamos lá. Esses são os 4 professores, digamos assim, que fundaram o curso de maneira geral, e cada um está envolvido com um projeto diferente. Então, assim, eu estou envolvido com um projeto de geometria, que é a Geometria Contra-Ataca. A Cris está envolvida com um projeto de mídias sociais. Então, assim, vocês vão ver todo o resultado, todo o crescimento do projeto, principalmente nesses 3 anos de atuação do projeto, é muito devido ao trabalho da Cristiane, sempre incansável nas redes sociais. A gente não tem ideia do poder que as redes sociais têm para engajar e, digamos assim, perfurar barreiras que a gente nem sabia que existiam, né? E aí a gente vê que a gente transpassa região, espaço e tudo mais. A gente tem a professora Luiz e Carla, que, digamos assim, está com um projeto que foi o fundador, né, que começou todo o trabalho, que é
jogos, o outro lado da matemática, né? E assim, quem começou o projeto de maneira geral foi a Luiz e a Cris, e depois se juntou ao projeto eu e a professora Luzia. A professora Luzia trabalha, talvez ela que tenha a maior quantidade de projetos, vocês vão dar uma olhada aqui, com projetos de pesquisa, projetos de extensão, envolvendo alunos da EAD, professores de outros centros. Então, assim, ela talvez seja que trabalhe incansavelmente no projeto aí. Todo mundo trabalha bastante, mas eu acho que quem tem mais braço, assim, que se envolveu com mais produtos, acabou sendo a professora Luzia. A gente vai dar uma olhada aqui. Bom, como eu estava falando para vocês, a professora Cris faz esse trabalho de divulgação nas mídias digitais, que é muito importante. A professora Loise, com curiosidades e passatempos, o outro lado da matemática. Eu vou passar rápido, porque eu quero chegar num determinado produto final, né? São só 15 minutos. O projeto de extensão da professora Luzia com jogos para o ensino de contagem, e ela ainda trabalha com outros 2 projetos de pesquisa, como vocês podem ver, né? A análise da concepção das crenças sobre a avaliação de soluções de problemas, e o uso do GeoGebra para a construção de jogos digitais. Esse também é um ponto fortíssimo, os jogos digitais. Assim, essa pandemia, o grupo está focando bastante nisso, e a gente tem alguns jogos em desenvolvimento, além desses que a gente vai mostrar aqui. Né? Só para vocês terem uma ideia, esse é o jogo da senha, é um jogo que a gente fez com material concreto, cartolina, cola, e muito amor, né? Então, assim, ele tinha esse formato, e ele no GeoGebra ele ficou com esse formato aqui. Ele é bem intuitivo, fácil de jogar. Depois a gente pode disponibilizar o link aqui na lateral, na lateral, né? Para quem quiser olhar, ver um pouco do jogo, conhecer um pouco do trabalho. Lu, eu sei que você está por aí, se você puder disponibilizar o link no chat, ia ajudar bastante para quem quiser conhecer, né? Uma vez que a gente está apresentando para um grupo muito grande aqui. Eu vou dar a palavra a outras pessoas do grupo, até para comentarem um pouco sobre o trabalho de maneira geral, mas é só para vocês verem como aconteceu, né? Esse é um outro jogo também de contagem, com o jogo bicolorido. Você vê, ó, mais uma vez, canetinha, cartolina. Então, assim, ele é de baixo custo. Qualquer escola, assim, de maneira geral, consegue esse tipo de material. A gente coloca na cartolina bonitinho, mas esse jogo ele tem uma peculiaridade muito interessante, que ele pode ser jogado com caneta e lápis e uma folha de papel. Então, assim, todo mundo joga, ele é muito dinâmico e divertido. Particularmente, gosto bastante dele. E aí você vê como é que ele ficou no formato digital. Mais uma vez, ele é feito na ferramenta GeoGebra, ela é toda livre, e a gente deu um curso ensinando, eu acho que foi o jogo da senha, esse curso ensinando como fazer o jogo no GeoGebra, foi dado pelos alunos que são orientados pela professora Luzia Tomon, e, bom, tá bem interessante, aquele que quiser ver, opa, o iPhone aqui começou a gritar. Aquele que quiser ver também, ele está disponível no nosso canal no YouTube, assim, e vocês vão ver aqui, a gente já atingiu mais de 1000 visualizações no vídeo, que a gente ensina exatamente a fazer o que? Um jogo utilizando o GeoGebra, né? Então, assim, só para você ver que esse tipo de coisa dá para ser feito. Meu trabalho acaba sendo muito dentro da geometria e auxiliando os outros, né? Eu gosto muito da criação de jogos e da matemática que tem por trás de cada jogo, que é uma das coisas que o projeto ele vincula de maneira geral. Professores colaboradores, para você ter uma ideia, são professores de outros centros também, né? O Fábio é da Engenharia de Produção, a Mara, ela é nossa professora na matemática, mas ela vem, se eu não me engano, do Rio Grande do Norte, para trabalhar aqui, o marido dela é militar, e o professor Cal Neto também, que está como colaborador. Esses são os colaboradores externos. A gente tem o Humberto Bortolossi da UF, ele é um pouco mais famoso aí, vocês devem conhecer, que qualquer um que trabalhe com um pouquinho dessa área de tecnologia deve conhecer. O professor Ulisses do CAP e a Aline da ENSE, estatística aí. O CAP, mais uma vez, é um professor do ensino médio, mas faz pesquisa com a gente, está sempre muito ligado com a professora Luzia. Aqui a gente tem uma série de alunos colaboradores, assim, para citar o nome de todos eles, né, assim, a equipe cresceu bastante, a gente esse é o 3º para o 4º ano, e assim, eles são bem engajados, né? Eu acho que isso é importante, né?
aqui a gente tem mais alguns alunos, e esses aqui são em especial porque eles são da EAD. Então, assim, muitas vezes a gente tem alunos da EAD que não estão inseridos, muitas vezes não se sentem parte desse sistema, e a gente conseguiu agregar ao sistema. Aqui é a Karen, aluna de São Gonçalo, e MAG, eu acho que é Magé, mas não tenho certeza, essa daqui é a aluna da Cris. Esses 4 alunos também são da EAD, eles são orientados todos pela professora Luzia. Então, assim, é um grupo super forte, super engajado, muito interessante. Assim. Eles, muitas vezes, são mais engajados até do que os nossos alunos no presencial. Tá? Então, assim, é só para dar uma ideia. Isso aqui é, assim, para vocês terem uma ideia do engajamento que esse projeto gerou. Né? O primeiro ano, a gente tinha uma média de... Começa com 60 e vai diminuindo. A gente, no ano passado, os encontros todos tinham mais de 100 pessoas. Então, você vê, a regularidade, ela faz com que traga um engajamento. O nosso alcance era o auditório. Então, assim, aqui estão algumas fotos. Todos esses encontros aqui no ano passado alcançaram aproximadamente 100 pessoas, né? Mais ou menos em cada encontro. Vocês veem aí, foram os encontros do ano inteiro. Mais uma vez, a gente também, no projeto, tinha visitas às escolas e visitas às outras universidades para apresentar o projeto, porque uma vez que a gente começa a trabalhar com isso, a gente vê que outros lugares, eles anseiam por esse tipo de conhecimento, de estrutura, de como ensinar matemática, né, que é uma ciência, às vezes, um pouco dura, de forma lúdica e diferente, né, que é apresentar o ensino de matemática de forma coletiva, porém com uma aprendizagem individual. Acho que essa é a pegada das ideias dos jogos de matemática. Né? Você ensina para 50 pessoas numa turma e cada um vai levar um ensinamento daquele jogo. Mas, por exemplo, o jogo que aparece aqui do lado direito é o Trilha dos Restos, fala sobre divisibilidade. O do lado esquerdo era o jogo da... esqueci o nome. Bem, depois a gente comenta aí. Mas também trabalha com divisibilidade, MMC, MDC, então essa é a ideia. E eu acho que ambos foi na UF, mas a gente visitou a UF, a UERJ, teve um evento na UERJ que as escolas municipais foram. Então, assim, na ENSE, só para vocês terem uma ideia que assim, o presencial era dessa forma, né? Assim, para ver que a gente estava sempre em muitos congressos, em muitos lugares ao mesmo tempo, né? Então, vamos lá, vou passar um pouco essas fotos rápido, mais uma vez, mas é só para você ver que o projeto realmente atinge. Existem muitos professores de matemática querendo um pouco mais. E aqui, em particular, foi na pedagogia da Unirio. Quem apresentou esse jogo foi a professora Luzia. Aquele jogo que está ali no quadro, a gente tem hoje em dia ele em formato digital. Então, assim, ele não precisa ser feito dessa forma. Se você não tiver um computador, não tiver alguma coisa para apresentar, caneta colorida e quadro, pronto, já está jogando. Isso é importante, porque isso gera inclusão na sala de aula, né? Em qualquer quesito, tanto na escola particular quanto pública. Aqui, esse em particular, a gente trouxe uma escola aqui na Unirio para ver, e é muito interessante essa abordagem, né, de trazer a escola aqui, porque muitos alunos de escola pública nem sabem que podem frequentar ou podem chegar a estudar em universidade. Então, enfim, eles ficam maravilhados com essa ideia. Em particular aqui, eu queria fazer também uma homenagem à Sônia. A gente perdeu a Sônia devido à Covid-19 aí, há alguns meses atrás. Ela é uma aluna muito exemplar e foi uma professora incansável em todo o tempo. Então, assim, ela fez questão de trabalhar com essa turma. Ela foi orientada pela professora Luzia, ela fez questão de trabalhar com essa turma, porque era a turma que era conhecida como a pior turma do colégio, e você vê que a mudança de paradigma de pensamento durante o trabalho da Sônia, da Luzia, na escola, fizeram com que a turma passasse a se olhar de forma diferente. Então, assim, mais uma vez, o projeto, ele inclui. Incluir na matemática, gente, é incrivelmente difícil, mas a gente percebeu que o projeto conseguia fazer isso também, tá? Os principais objetivos, mais uma vez, eu posso ficar falando aqui horas dos objetivos do projeto, que é uma coisa bem bacana, mas eu vou colocar um pouco aqui, falar um pouco mais das redes sociais, porque eu acho que talvez esse seja o grande impacto que a gente percebeu, principalmente nesse período de pandemia.
as redes sociais, principalmente o Instagram e o YouTube, gera um engajamento que muitas vezes a gente nem entendia como é que funcionava. Mais uma vez, aqueles que não seguirem a gente no Instagram estão todos convidados a seguirem a gente no Instagram. No nosso YouTube também, gente, se puder se inscrever no canal, eu acho que isso ajuda bastante a estrutura do projeto crescer e ser divulgado bom, enfim, e atingir cada vez mais pessoas. O Facebook, ele acaba sendo o nosso cavalo de batalha, né, digamos assim, é a nossa rede principal, mas o Instagram, nesse tempo de pandemia, eu vou comentar um pouco mais aqui, ele quase dobrou de participantes em muito pouco tempo, e o nosso YouTube, ele é um pouco diferente, né? É uma ferramenta um pouco diferente. Você vê que você precisa lançar coisas semanalmente para fazer com que esse engajamento continue. A gente vai falar um pouco disso aqui. Eu acho que, em algum momento, a professora Cristiane, se puder fazer algum comentário, eu vou falar rapidamente do que vocês estão vendo aqui, mas ou ter num outro momento, que se vocês puderem convidar a professora Cristiane até para comentar um pouco mais sobre como foi esse trabalho de formiguinha, porque é um trabalho de formiguinha com relação às mídias sociais, para fazer com que a gente chegue à posição que a gente está hoje, de um portal de referência. Muita gente vem buscar nos jogos e matemáticas referências não só dos jogos de maneira geral, mas como informações científicas, principalmente da área de matemática. Tá? Vamos lá, aqui a gente tem as informações, são números, né, de maneira geral. A gente tinha o número de seguidores do início da pandemia, isso é bem interessante, né, do início da pandemia para depois da pandemia, vocês veem que dobra, ou seja, a gente tem um número de acessos cada vez maior procurando esse tipo de informação. Antes da pandemia, o Instagram, a gente sabe, dobra, né? Mais do que dobra em 4 meses. Mais uma vez, aqui são dados do final do mês de junho, né? Que a gente tirou há pouco tempo atrás. E o que gera esse tipo de coisa? Acho que talvez o Marco acabe estando numa live que, bom, eu fui o primeiro a fazer a live, mas, enfim, poderia ter sido outra pessoa a ter feito essa live, que ia gerar essa bola de neve de maneira geral. Então, assim, eu fiz essa live sobre o cubo de Rubik, e aí o Instagram, as pessoas começaram a procurar mais para ver mais informações desse tipo. Pouco tempo depois, aqui são algumas fotos da live de maneira geral, ela em algum momento vai estar disponível no YouTube para quem quiser ver, foram os primeiros passos da construção, ou seja, da resolução do cubo de Rubik, né? É um brinquedinho bem interessante, mas, mais uma vez, o objetivo aqui é mostrar o trabalho geral. Para vocês terem uma ideia, então, no meio do mês de maio, a gente tinha 5 mil participantes no Instagram, foi para 7 mil em muito pouco tempo, né? Então, o Facebook, você vê que proporcionalmente não aumenta tanto, mas o que acontece é que todo seguidor nosso, né, ainda no Facebook ainda não está no Instagram, mas você vê que a mídia começa a ficar bem pareada, a gente começa a ter mais ou menos a mesma quantidade de seguidores e aumenta proporcionalmente bastante, né? A gente aumenta, mais de 1.000 pessoas começam a curtir o nosso Facebook nesse pouco tempo. Então a gente sempre agradece, cada 1.000 é uma comemoração, sabe? Então esse engajamento ele é muito importante. A gente viu que nesse período de pandemia e isolamento social, as pessoas começaram a frequentar mais a rede social e isso gerou um engajamento. A gente virou meio que uma grande sociedade dentro desse processo. Aqui apresentam alguns números, né, de acesso, você vê assim, enfim, dá para fazer uma série de estudos com relação a isso, as pessoas que frequentam, você vê a maioria dos professores, das pessoas que entram aqui são entre 25 e 44 anos, isso tem, se você pensar que são a maioria professores ou futuros professores, você tem que aí quem está se formando agora ou quem se formou há pouco tempo e está buscando essa forma de ensino diferente. Você vê que isso vai caindo posteriormente, porque a gente pega um professor, às vezes, um pouco mais cansado para pensar numa maneira diferente de colocar, mas a gente entende também que eu acho que a perseverança é tudo e esse engajamento vai fazer com que esses números melhorem cada vez mais. Né, aqui é uma série de países, né, onde os jogos e matemática, pessoas
frequentam, entram na nossa página, vão ver o que a gente faz, muitas vezes comentam o nosso trabalho. Você vê, Brasil, Portugal, Estados Unidos. No Brasil, cerca de 84 mil pessoas entraram no nosso Facebook para dar uma olhada e ver o que a gente estava fazendo. O principal estado, é claro, que é o Rio de Janeiro, mas a gente tem logo em seguida São Paulo, com mais de 5 mil pessoas que acessaram, de alguma forma, o nosso trabalho. E o que eu acho bem interessante também é Portugal está aí, né, nessa lista com mais de 2.500 pessoas que acessaram o nosso Facebook para entender aquilo que a gente está fazendo. Então, assim, é um trabalho que são 3 anos ali, mas, mais uma vez, o trabalho da Cris nas redes sociais é diário, com os alunos é diário. Então, assim, isso fez com que a gente chegasse ao posicionamento que a gente tem de maneira geral. O YouTube, que, na minha opinião, acaba sendo um pouco da menina dos olhos aí, porque é onde a gente consegue expressar mais as opiniões, né? A gente colocar, e a gente tem alimentado bastante o YouTube, tanto com cursos quanto com entrevistas. Esse vídeo em particular é o que a gente chama de viralizar, né? Tem mais de 147 mil visualizações, então, assim, foi talvez, acho que foi o nosso primeiro vídeo no YouTube que mostra um pouco dos segredos desse tabuleiro, né? A matemática que está por trás dele. A nossa primeira entrevista, que foi com a professora Daniela Mendes e a Lois, foi aproximadamente aí 1 mês depois daquela primeira live que eu fiz sobre o cubo de Rubik, e também teve um engajamento super interessante. Você vê assim, ó, você vê que as coisas vão crescendo, né? Tem 370 visualizações, mas isso vai crescendo. O bacana do YouTube é que está lá, mas mais uma vez, você vê que as imagens vão melhorando. Essa foi a nossa primeira live, tudo muito incipiente, a gente estava aprendendo a fazer muita coisa ainda, e vem a nossa segunda live. Essa live foi o curso de apresentação de como fazer aqueles jogos lá no GeoGebra. Então, assim, a professora Luzia mediou o sistema junto com o Brandon, o Fernando e o Birajara. Assim, foi uma coisa bem bacana. E aí você vê que, olha o engajamento, né? Olha o que traz o vídeo. Mais de 1.600 visualizações, ou seja, tem muita gente querendo conhecer o GeoGebra. Tá? Então, assim, essa live já foi citada em outras lives, e a gente tem uma live hoje, tá todo mundo convidado também. A live de hoje, eu vou passar para a live de hoje, rapidamente, no cartaz, depois eu volto aqui, tá? Amanhã, Marcelo. É amanhã? Ah, perdão, na minha agenda estava hoje, Lu. A live de amanhã, também a gente está esperando gerar um engajamento enorme, porque o Sérgio Dantas, ele é um professor super conhecido, ele dá o curso do GeoGebra, que é bem famoso, tá? Então, assim, tá todo mundo convidado. Quem quiser aprender um pouco mais sobre o GeoGebra, está à disposição. É claro que o vídeo vai ficar lá depois, mas o que é interessante da live? Você pode fazer uma pergunta ao vivo e a gente vai estar lá com a nossa equipe, todo a postos, para colocar a pergunta na tela, para o entrevistado responder na hora. Então, assim, eu acho que o interessante da live é estar ao vivo ali, trabalhando com a galera. Então... Professor Marcelo, um minutinho final, por favor. Desculpa interromper. Não, só isso mesmo, vai mostrar aí a equipe, fazer um pouco dessa propaganda de todo mundo trabalhando na pandemia. Uma outra propaganda aí que quero fazer já é do StreamYard. Ele é uma excelente ferramenta para fazer streaming, ele já deixa tudo no formato muito legal. Foi uma indicação do aluno Brandon, tá? Então, assim, ó, você vê como é que tá tudo bonitinho assim, é graças a esse programa. Então, fica a dica aí para quem quiser também trabalhar. E muito obrigado. Eu acho que foi uma apresentação relativamente longa aí, mas é só para mostrar o que a gente tem feito nessa pandemia, né? Então, assim, e dar algumas ideias para aquelas pessoas que estavam sem ideia. Essa foi um pouco do que o Júlio tinha comentado, que deveria ser a apresentação. Então, assim, eu falei rápido, acabei não dando muito tempo para o restante da equipe falar, mas, assim, nessa rodada de perguntas, se alguém tiver que colocar alguma coisa, a equipe está aqui para responder o que for necessário. Muito obrigada, professor. Então, eu vou passar, então, a palavra para aquelas pessoas, abrir para perguntas, né? Aquelas pessoas que queiram fazer perguntas, parabenizar os projetos. Tá? Muito obrigada. Alessandra, deixa eu fazer um comentário breve, eu não vou poder continuar.
Primeiro, novamente, agradecer muito à professora Camila, ao professor Marcelo, a são dois projetos interessantíssimos. E eu queria fazer um convite ao Marcelo e depois fazer um convite a todos, na verdade. Marcelo, a gente está trabalhando com o pessoal do projeto Livro Aberto da Unirio e do projeto Fundão da UFRJ para fazer uma versão experimental desses projetos de apoio a professores da rede pública na internet. A gente vai ter uma reunião amanhã à tarde. Se você tiver possibilidade de participar, eu não convido outras pessoas nesse momento, porque esse projeto está sentado na matemática, nesse primeiro piloto. Amanhã, às 15 horas, eu posso te passar o link, se você tiver oportunidade de participar, senão a gente conversa outra hora. Eu acho que seria muito legal pensar em fazer alguma coisa ligada a jogos nesse piloto, entendeu? Mesmo se você não puder estar amanhã, não tem importância, tá? A gente conversa. Você está sem microfone, Marcelo. Não estou te ouvindo. É só para deixar claro que, assim, eu não sou sozinho. Eu super aceito, mas é que bom, assim, o convite também é estendido a Cristiane, a Luzia e a Luiz, que são a equipe dos jogos de matemática. Mas eu vou comentar com o Fábio, eu conheço, é o Fábio Simas que está coordenando esse projeto, né? Eu comento com ele O Gladson, quem tem estado conosco tem sido o Jutuca, o Gladson e o Amâncio. Eu falo com o Gladson, não tem problema não. Quem tem o telefone mais à mão aqui, eu falo com o Gladson, sem problema. Tá bom, ok, muito obrigado. E aí eu queria aproveitar e comunicar a todo mundo e também convidar que a gente está organizando, junto com a Multirio, que é a empresa municipal dedicada a apoiar o ensino fundamental e ensino médio com outras mídias, né? E eles vão organizar um curso para nos ajudar, professores universitários, a prepararem videoaulas com mais qualidade. A Escola de Extensão da Unirio vai estar certificando esse curso. A data provável para o começo das aulas é dia 13 de julho. Vão ser 3 lives e vão ser 8 aulas com material pré-gravado. Então, em breve vocês vão ter a confirmação, mas é só para antecipar isso. Então, professores, muito obrigado. Eu devolvo a condução para a Alessandra. Alessandra, por favor. Muito obrigada, professor. Então, dando continuidade, está oficialmente aberto para perguntas, né? E depois as considerações finais. Alguém gostaria de falar? Algum inscrito? Eu acho que tem um inscrito aí no chat, acho que é Luiz, é isso? Luiz. Luiz, não sei, desculpa. Não, eu não estava inscrita, não. Eu só comentei quando o Jorge Ávila falou sobre essa reunião, né, da equipe. Então, achei uma ótima ideia da gente poder contribuir. Só legal. Isso. Obrigado. Obrigado, Luiz. Deixa eu fazer uma pergunta, então, já que o pessoal está desanimado por enquanto. Eu dei uma pergunta para cada um dos 2 projetos. Para o projeto da matemática, assim, eu queria saber se vocês têm uma oficina de criação de jogos também, ou o esforço é mais de adaptar jogos que já existem para o ensino de matemática, né? E para a professora Camila, assim, eu gostaria de saber se há possibilidade de se ampliar o projeto para... Assim, eu não sei qual é o tamanho que isso tem hoje, quantas comunidades que participam. Assim, existe alguma possibilidade de fazer uma ampliação significativa do projeto em termos das comunidades que participam? Eu respondo primeiro ou a Camila? Não, vamos na ordem. Primeiro, Marcelo, você vai lá, Lois, a equipe da matemática. Assim, os jogos acabam vindo muitas vezes por demanda, né? A gente tem alguns questionários. No início, a gente pegava exercícios e transformava em jogos. Depois, os alunos passaram a trazer algumas ideias e a gente melhorava essas ideias, transformava essas ideias em jogos. E, às vezes, vem, mais uma vez, pela demanda. A gente estava criando um jogo sobre conjuntos porque existiu a demanda sobre isso, então a gente começou a pensar, e aí demora, assim, esse período de criação em 6 meses para conseguir criar o jogo completo, com as regras, jogando e tudo mais. Mas, assim, a ideia é um pouco a demanda. A gente vai vendo o que
pessoas vão precisando e a gente vai criando mediante aquilo. Ou alguém traz uma ideia de um jogo que às vezes não tem nada a ver com nenhum jogo criado, nem nada, e a gente vai e transforma aquela ideia. Vou dar assim, um exemplo, o jogo Ponto a Ponto foi a ideia de um aluno, o jogo Qual é o Segredo? A gente pegou uma ideia já da internet e transformou ela numa coisa que fosse aplicável para uma turma e a gente conseguisse manter aquilo ali. Então, a oficina, a ideia de jogos, ela vem daí, um pouco da demanda e de ideias interessantes que a gente pega no caminho, sabe? Então, acho que isso responde a sua pergunta. Muito obrigado, Marcelo. Vamos conversar, porque acho que tem interesse de pensar jogos não só matemática. Né? Na administração, por exemplo, jogos de empresa são muito usados. Acho que para políticas públicas teria uma aplicação bacana se a gente pudesse pensar em jogos, entendeu? Professora Camila, por favor. Só para falar, eu também teria interesse aí na parte dos jogos. A gente tem uma licenciatura em turismo, né? No próprio Turisdata, a gente tem 2 bolsistas, né, no PET que são da EAD, e aí tem uma proposta, em algum momento a gente quer entrar nessa parte dos jogos para tentar trabalhar com visitas educativas, né? Usando o turismo e o lazer como ferramenta, mas incorporando os jogos aí também. Aí seria ótimo depois conversar mais. Bom, sobre ampliação, a gente quer ampliar, né? A gente já está com um recurso pré-aprovado pela universidade lá da Inglaterra, a gente já tem uma aprovação a primeira fase até julho, e mais recursos para ampliação até dezembro. E a gente tem um outro edital, a gente já ganhou um outro edital também na Inglaterra, só que esse está em suspenso, né? Que seria do órgão deles, tipo a CAPES e o CNPq deles, mas um que é só para artes e humanidades. Só que esse ficou em suspenso por causa do Covid, a gente não sabe se a gente vai conseguir acionar recuperar os recursos, enfim, e tocar o projeto. A ideia, assim, tendo os recursos, a gente consegue ampliar, porque a ideia, como o projeto tem uma perspectiva de acessar um público internacional, né? A maior parte do nosso recurso hoje é para tradução, né? Tradução, legendagem dos vídeos, de todo o material, na verdade. Todo o material ele vai ter, a ideia é que ele tenha versões em inglês, português, espanhol, né? E aí, então essa é o nosso maior custo no momento é esse, porque depois que a gente tiver a plataforma, né, o site no ar, enfim, o nosso maior trabalho o nosso maior custo vai ser o custo de tradução. E aí é o que vai ser basicamente o que vai limitar a expansão do projeto, né? Mas a ideia é que a gente fique expandindo, né, por etapas, mas que a gente expanda assim e conforme a demanda, o que for aparecendo. A gente já tem um grupo selecionado para começar e um grupo para a segunda etapa. Aí eu não sei o que o senhor teria em mente, se talvez já não esteja previsto até. Não, mas a gente pode conversar. Na verdade, o que a gente tem em mente, assim, essa questão mesmo da curricularização da extensão, assim, o crescimento dos bons projetos são oportunidades para que mais alunos participem da extensão e, com isso, possam cumprir a exigência de curricularização. E, evidentemente, oferecer também aos alunos e às comunidades afetadas uma experiência do projeto. Eu acho que a gente tem muito o que conversar. Assim, e eu acho que esse segundo semestre, eu acho que essa dinâmica de a gente conversar pela internet, ela veio para ficar, independentemente da pandemia. Assim, acho que é muito mais fácil a gente se reunir dessa maneira que a gente está reunido aqui do que em qualquer dos campi. E eu acho que pode ser mais proveitoso e eficiente. Então, acho que a gente vai conversando e a gente pode passar desse primeiro seminário, agendar alguns eixos de conversa, a gente tem discutido internamente, voltados para essa questão da curricularização e ampliação. A ideia é incluir mais alunos e oferecer mais a Unirio para a sociedade. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Eu peço desculpas, eu pessoalmente tenho que sair, vocês podem continuar o tempo que for possível e desejado. Uma boa tarde para todos. Professora Camila, a professora Luísa Ponciano, Fernanda e o professor Marcelo, nessa ordem, gostariam de fazer perguntas para você. Então, professora Luísa, por favor. Oi, Camila.
Eu perguntei sobre a questão da Baixada, se tem algum projeto semelhante ou se vocês pretendem expandir para a Baixada também. Já respondo ou espera as 3 perguntas? Pode responder. Ah, tá. Não, a gente está, na verdade, os 2 alunos da EAD que estão no projeto, na verdade, tem 2 alunos da educação à distância que estão no projeto e a gente também tem um grupo de alunos que é da Baixada e que está querendo trabalhar com conteúdos relacionados à Baixada Fluminense, né? E aí esses eu acho que a gente vai incorporar bem rápido, na verdade. A ideia é que eles estão desenvolvendo conteúdos para que a gente possa incorporar no guia, né? Porque por enquanto eu até mandei o link, né? O guia hoje é o que já está disponível, né? E aí eles estão levantando o que tem disponível, enfim, né? Mas ele vai ter uma arte, ele vai melhorar com o tempo, mas por enquanto ele está uma coisa bem simples e o que tem disponível já na internet aí são os museus tradicionais e os grandes parques. O que a gente vai fazer é justamente trazer esse conteúdo, a gente vai ter que produzir o conteúdo que vai ser colocado virtualmente, né? Então, eles estão nesse momento, né? Então, o grupo da Baixada está investindo, né, na possibilidade de conteúdos que a gente possa trazer e a gente vai tentar os parceiros, né? Como o Mário, né, o Mário Chagas, que trabalha com a gente trabalhou com a gente no projeto de extensão relacionado ao Museu de Favela, ele tem esse contato com a rede de museus, né, do estado do Rio de Janeiro, na verdade foi o projeto de extensão que criou, né, a rede, né. Tem, por exemplo, o Museu de São Bento, que é um museu a céu aberto em Caxias, que a gente já está tentando ver se trabalha junto, né, e vão ter outros, né, mas porque agora eu só lembrei desse exemplo desse museu. Mas tem uma estudante de Japeri, por exemplo, que ela quer trabalhar com conteúdo histórico-cultural de Japeri, né? E aí, né, Nova Iguaçu, por exemplo, tem uma parte ambiental que já tem um projeto, inclusive da Rural, né, acho que é Baixada Verde, enfim, eles estão trabalhando com conteúdos relacionados, né, com a produção estavam trabalhando, não sei como é que está agora, mas uma espécie de roteirização voltada para ecoturismo, enfim, e meio ambiente na região de Nova Iguaçu por causa dos parques, né? Tem uma série de, não sei se é uma série de parques, mas tem pelo menos 2 parques que estão em Nova Iguaçu e fazem fronteira com outros municípios da Baixada. Então a ideia é que a gente vá cercando isso e fazendo parcerias com outros projetos, mas tentando colocar, só que aí é um outro trabalho, né? Um trabalho de produção de conteúdo, não só de disponibilizar, assim, de organizar um conteúdo que já está disponível e colocar online, né? Tem um material a ser produzido, né? Aí tem uma pesquisa, enfim, né? Então, mas a ideia é que a gente atue com Baixada. A próxima etapa, né, junto com as favelas, a gente já quer incorporar a Zona Oeste e Baixada Fluminense, né? Independente de ser favela ou não, né? Obrigada, então, professora. Então, agora eu convido a Fernanda e logo em seguida o professor Marcelo para as perguntas, e aí você responde em conjunto, tá? Porque a gente já está passou um pouquinho da hora, mas está tudo certo, tá bom? Então, Fernanda, e depois o professor Marcelo, por gentileza. Boa tarde a todos. Eu não vou ligar minha câmera porque a minha internet está um pouco instável hoje, eu acho que pode sobrecarregar aqui. Eu sou produtora cultural na ProEx, queria fazer uma pergunta para a professora Camila. Eu achei muito bacana o seu projeto, professora, porque ele ajuda a instrumentalizar, né, o morador da favela a construir essas narrativas sobre eles mesmos, né? E muitas vezes eles ficam sujeitos a narrativas que às vezes tendem para uma estereotipação, reduções, né, que a gente vê todos os dias aí, principalmente na mídia hegemônica que a gente, né, vê nos grandes meios. Vocês têm algum tipo de... Faz parte do escopo do projeto de vocês mensurar os impactos dessa narrativa que eles fazem sobre si mesmos, assim, em termos de recepção dessas narrativas? Isso faz parte do escopo? É curiosidade mesmo, se de alguma maneira vocês conseguem identificar os ganhos que isso traz para os próprios moradores das comunidades em relação a essa representação que se criam sobre eles, assim. E aproveitar que o microfone é aberto e reforçar, a gente já falou no nosso último encontro, que a Raiz e Rumos está com chamadas abertas para artigos, né, de projetos que têm trabalhado
Covid-19 e extensão universitária, né, reinvenções de práticas e enfrentamentos da Covid. A chamada está aberta até 22 de julho no site da Raízes e Rumos, que a gente colocou aí nos comentários. Obrigada. Professor Marcelo, por gentileza. Oi, Camila. Então, a minha pergunta, ela é dentro do seguinte escopo. Essas histórias, mais uma vez, eu não sei muito bem o trabalho, talvez eu consiga olhar, mas assim, essas histórias são contadas de forma escrita, elas estão em algum lugar que a gente possa acessar, que são as histórias dos lugares ou são as histórias das pessoas? Isso não ficou muito claro quando você apresentou o projeto, assim. Uhum. E se não tivesse em nenhum lugar, ou se tivesse só de forma escrita, seria super interessante isso estar em algum podcast, YouTube, algum lugar do gênero. Tá ótimo. Tem mais alguma pergunta? Não, já posso responder. Não, pode responder, professor. Ah, tá. Bom, sobre os impactos da narrativa, né, isso está até previsto nos projetos. A gente já está tentando fazer isso, na verdade, né, um levantamento pensando que é um projeto que está no turismo, né, passa pelo turismo. Então, a gente faz um estudo em cima do que os turistas postam relacionados àquela visita, né? Então, o tipo de foto que é postada no Instagram, o tipo de comentário, né, o que é escrito, né, o que é dito. Tem TripAdvisor também, né, que é uma plataforma, né, específica para o turismo, onde eles também comentam, né, os turistas comentam, postam foto. Então, a gente tem um trabalho relacionado, né, a essa análise, né, a ver o que aparece da narrativa do morador, né, na postagem que é feita pelo turista. E aí a ideia no tour virtual né, para um comentário, algum tipo de avaliação de quem fizer, né, fizer a visitação virtual. Né? Então vão ter essas duas, assim, né? A ideia é que a gente tenha esses dois conteúdos para avaliar depois esse impacto, né? E sobre como vai ser esse processo, eu acabei não falando mesmo, não. A gente está estudando 5 possibilidades de formato de roteiro e exposição virtual, né? Então, por exemplo, o Museu de Favela, né, que é o museu que a gente trabalha há mais tempo. O principal roteiro deles turístico são grafites que estão nas casas das favelas, né, do Pavãozinho Cantagalo, que contam a história da favela. Né? Não é história, são histórias que foram coletadas, né, com moradores, mas não são histórias de pessoas. Tem até alguns personagens, né, mas majoritariamente é a história dessas favelas. E aí, no caso desse museu, por exemplo, a ideia é que seja uma exposição virtual com as casas e a descrição das casas, né, e podcasts que contam a história do museu, a história da fundação do museu, né, os diretores que se envolveram, né, os fundadores, né. E aí tem uma série de podcasts que possam ser, né, ouvidos, né, e combinados com essa exposição virtual. E também o YouTube, né? A ideia é que a gente, não só o YouTube, né, mas assim, a gente numa próxima etapa, eu não sei se a gente vai conseguir nessa primeira etapa, mas teriam os roteiros virtuais mesmo, que são com tecnologia de 360 graus, né? E aí, mas eles exigem um tipo de filmagem específica, equipamento específico, então a gente tem que ver se vai dar para fazer isso nesse momento ou se vai ser só na segunda etapa. E aí que o turista, o visitante, tenha, né, como se ele estivesse, né, dentro da favela fazendo aquela visita, né, e aí vai ter o áudio, né, do guia morador contando, né, explicando aquela favela, explicando a história da favela, se apresentando, porque as visitas com os moradores nas favelas sempre tem um momento que o guia se apresenta, né? Apresenta a história dele na favela, né? A relação dele com aquela favela e por que ele começa a guiar. Em geral, né? Isso sempre aparece nos roteiros, né? Então as possibilidades são essas, né? Podcasts, exposições, vídeos, né? E aí vídeos 360, né? Que aí é um tipo de plataforma, vídeos mais simples no YouTube. Então essas são as primeiras possibilidades que a gente vai explorar. Gente, mais alguém? Eu vejo que não tem mais ninguém para fazer perguntas, então eu quero agradecer, né, muito a presença de todos, em especial os professores, professor Marcelo, professora Camila, né, para compartilhar as experiências, né, e esses projetos tão importantes. E queria também deixar aqui um convite para todos que desejem otimizar,
né, as atividades através de cursos e eventos, que eu faço através da escola de extensão. Né? Então, basta entrar na ProEx, a gente aí acessar o link, registrar e a gente dá todo o suporte, né? Que vocês precisarem, né? Em especial agora, virtualmente. Né? Quero perguntar ao Júlio se ele quer fazer mais algum comentário e convidá-lo a encerrar, né, nosso evento de hoje. Deixo aqui um abraço para todos. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Assim, muito rápido, eu quero só aproveitar aí para a experiência, né, do projeto de GeoGebra, né, do Marcelo e da equipe toda lá, e já fazer o convite para Cristiane, né, Marcelo? Que é sabe tudo das redes sociais, né? A gente está... acho que tá desligado o teu microfone, Marcelo. Não, é a Cristiane. Ela tá aqui com a gente, você vê com o cabelo preto, tá com batom vermelho no rosto, você vai ver a figurinha dela aí. Ela entra em contato com você. Isso, já fica o convite, a gente, assim que a gente, semana que vem, vai ser o nosso último evento dessa modalidade aqui, né, dentro dos eixos temáticos, das áreas temáticas. A gente vai ter o professor César Siqueira falando sobre o meio ambiente e os professores, a professora Cristiane e o professor André, da Ciência Política, e a gente vai fechar esse ciclo dentro de todas as áreas temáticas, né, dessas experiências aí que são dentro as experiências dos projetos mediados agora pela tecnologia. E aí logo depois a gente vai fazer outros seminários mais focados para isso, para redes sociais ou então para criação de conteúdo, enfim. A nossa ideia, como o professor Jorge falou, é aproveitar esse espaço aqui que tem uma participação bem bacana e a possibilidade de ficar depois disponível no YouTube, né? Enfim. Então, eu quero agradecer e dizer que eu estou muito satisfeito porque eu acho que os seminários têm cumprido o seu papel quando a gente imaginou isso, né? Numa reunião de Câmara, a professora da enfermagem levantou essa possibilidade de a gente fazer esses seminários e está cumprindo esse papel da gente trocar ideias e sugerir novos caminhos para a extensão nesse momento que a gente está vivendo. Então, muito obrigado aí pelo compartilhamento de todos e, professor Fernando, eu quero te chamar para fazer a sua saudação, você não falou nada hoje, está quietinho, faz o encerramento e aí depois já encerra a gravação também. Boa tarde a todos. Júlio, não precisa de falar mais. Esperamos e contamos com todos para a última etapa do nosso seminário. Muito obrigado.